tempo, fora de tempo, falo de Jesus. Eu sei que a gente às vezes, hoje, né, o evangelho cada vez mais complicado de se falar a verdade, mas não fuja, fala a verdade em nome de Jesus, amém? Fica de pé, vamos orar. Quero já convidar o pastor Oséias para estar assumindo aqui a tribuna. Ele vai ministrar nessa noite. Depois do culto aqui, nós vamos estar saindo para entregar os alimentos, tá bom? Quem foi conosco, fica já vai sair já. E que Deus te abençoe. Lembrando para a semana que vem, quem tem meias em casa, meias usadas, pares desconexos, né, de uma cor de outra, traz, né? É muito importante você trazer, porque os moradores de ruas, nesses dias aí de frio, eles vão usar com certeza. Estenda as suas mãos para cá. Deus, nós te agradecemos pela vida do pastor Oséias, te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco até aqui, e para que o Senhor possa usar o teu servo nessa noite com poder e glória, que o teu Espírito Santo possa transbordar sobre a vida dele agora, em tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado na vida dele, e seja ministrado na nossa também agora, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Sei que está um pouco frio, né? Mas Deus é maravilhoso. Pode sentar, irmãos. Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor. Vou estar falando sobre um homem que foi considerado o mais sábio, né? Considerado não, o mais sábio de todos, né? Nós temos na Bíblia sobre Salomão. E depois que Salomão ele construiu o templo ali, né, ele reuniu toda a congregação. E ali ele fez uma oração até longa, né? Agradecendo a Deus por tudo que Deus permitiu que ele fizesse, né? Ali, enquanto a sabedoria ele estava usando para louvar a Deus, para glorificar a Deus, né? Nós sabemos que mais na frente ele ali deixou um pouco a sabedoria de Deus e foi procurar a sabedoria humana, né? Mas Deus tem nos usado também para que nós possamos, né? Eu estava meditando e lembrando, né, que tem muitos ditados que dizem que nós pedimos sabedoria para Deus, Deus nos dá dificuldade, né? Para poder vencer a sabedoria. Então vamos ler um pedacinho da oração que Salomão fez em 1 Reis. Primeiro Reis 8, 22 e 23 eu vou estar lendo. Essa oração de Salomão vai até o versículo 53, mas não vamos estar lendo tudo, né? Porque é uma oração bem longa. E ele agradecendo a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Amém, irmãos? Vamos estar lendo. O versículo 22 diz assim: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, e que lhe prometeste pessoalmente, e disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem os seus caminhos para andarem diante de mim, como tu andaste. Só até aqui, irmãos, nós vemos que Salomão agradece, né, a Deus
por tudo que Deus fez na vida dele. Mas nós vemos também que Salomão mais à frente, né? Aqui, quando ele terminou essa oração, no versículo 54, ele terminando esta oração de agradecimento a Deus, ele reúne novamente, né? No 54 diz assim: tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel, em alta voz, dizendo: bendito seja, ó Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com o nosso Pai. Não nos desampare, irmãos, não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Eu quis destacar aqui, irmãos, não nos desampare, não nos deixe. Salomão faz essa oração, né, pedindo para que Deus não o desampare, não os deixe. Mas nós bem sabemos, irmãos, que o Senhor, Ele nunca nos desampara. Nós sabemos disso, irmãos. Nós pedimos ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos dê as suas bênçãos, que Ele nos dê sabedoria. E aqui Salomão pede para que Deus não os desampare, mas só que Salomão esqueceu lá na frente dessa oração, né? Ele esqueceu que ele tinha dito: Senhor, não nos desampare. Mas mesmo assim, Deus não desampara a nós, não desamparou a Salomão, né? Salomão pediu para que ele não desamparasse, mas quando Salomão ali, né, começa ali a buscar a vida mundana, quando ele começa a buscar ali prazeres do mundo, mais à frente nós vamos estar vendo, ele acaba se esquecendo, e se esqueceu também dos mandamentos do Senhor, né? Senhor Deus. O Senhor Deus disse para que não adorássemos a outros deuses. E Deus mesmo falou para Salomão que ele buscasse ao Senhor, que ele não deixasse de buscar ao Senhor. E não adorasse a outros deuses, não estaria ali se prostrando a outros deuses. E diz também que não se casassem com outras mulheres que não fossem da linhagem, né? E Salomão fez isso, irmãos. Aqui ele agradeceu a Deus, né? Buscou o Senhor. Ele fez uma oração, né, a Deus ali, agradecendo muito o que Deus fez na vida dele. Mas nós vemos que ele acabou se esquecendo. E eu estava pensando, e eu coloquei aqui, né, o que nós estamos pedindo para Deus, né? Irmãos, se eu estou aqui na presença de Deus hoje, nós estamos aqui na presença do Senhor hoje, pedimos para Deus que Ele nos dê sabedoria. Deus me deu sabedoria sim quando eu aceitei a Ele como o único suficiente Salvador Jesus de nossas vidas. Mas eu posso estar fazendo tudo bem, tudo bacana, tudo certinho, mas chega uma certa idade da minha vida, que nem chegou uma certa idade de Salomão ali, né? Aí Deus já me abençoou de tanta forma, de tanto jeito, irmãos, e nós agradecemos a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas o que adianta eu ir até certo tempo e aí falar: agora não, né? Agora chega, eu já tenho muitas coisas. Salomão, ele fala lá em Eclesiastes que ele fez para ele fez várias casas, ele juntou muitos bens, ele fez muitas coisas. Em Eclesiastes ele diz isso, que para ele fez para ele, foi fazendo para ele
mas chegou uma hora que ele viu que aquilo ali era como se estivesse correndo atrás de vento, que ele percebeu que aquilo ali era tudo vaidade. Isso acontece, irmãos, nas nossas vidas. Nós estamos pedindo para Deus, que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos guarde, mas nós temos que sim, pedir sabedoria para Deus, para que nós não venhamos cair nas tentações, né? Deus, Ele nos promete muitas coisas, e nós agradecemos, Deus vai nos dando, vai nos abençoando, e a palavra diz que nós temos que pedir com sabedoria, né? Se nós pedirmos com sabedoria, o Senhor nos abençoa. Tudo o que nós pedimos em oração, irmãos, Deus, Ele nos abençoa. Ele nos traz, né, as nossas vidas. Nós vemos que essas buscas que Salomão fez a tantas e tantas coisas, ele se esqueceu do mandamento, né, que está lá em Êxodo 23, para não adorar outros deuses. O Senhor falou, não case com outras mulheres, porque essas outras mulheres, elas vão levar você, vão desviar você, porque elas são de outra linhagem, elas não adoram a Deus, elas adoram a outros deuses. E ele ali foi juntando mulheres para si, né? Juntando mulheres ali, casando, fazendo alianças. Nós podemos ver que essas alianças que Salomão fez ali quando casava com uma mulher, por exemplo, eu me caso com uma mulher com a filha do prefeito de Poá, porque se eu me casando com a filha do prefeito de Poá, se houver uma guerra, o prefeito de Poá não vai atacar Ferraz, porque a filha dele está aqui. E Salomão foi fazendo isso, alianças com vamos pôr assim, os municípios, né? Tem São Paulo, Salomão foi fazendo aliança com os municípios, com os outros países, ali casando com aquelas mulheres, mas não atentou que aquelas mulheres podiam desviar ele do caminho de Deus. Ele não se atentou, por isso ele não se atentou pela oração que ele fez, para que o Senhor não o desamparasse, mas mesmo assim, ele acabou fazendo essas coisas erradas. Ele acabou se desviando da presença de Deus, se casando com aquelas mulheres, e ali ele começou a se dar ao vinho, aos prazeres, ele começou a buscar, a servir aqueles outros deuses pagãos, porque as mulheres, né, fez com que ele se desviasse da presença de Deus, e Deus avisou ao Salomão, não faça isso, porque essas mulheres vão desviar você, né? Também, irmãos, ele se esqueceu também de que seu pai, né? Porque seu pai pediu para ele. Aqui em 1 Reis mesmo, 2. Reis 2, irmãos, diz assim, né? Quando Davi orienta Salomão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois és homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos, para guardardes os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres, e por onde queres que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos para andares perante mim, faça fielmente de todo o coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao teu trono. Davi pediu para ele, né? Siga os caminhos do Senhor. Faça como o Senhor está ordenando. Mas nós sabemos que Salomão, ele, até um certo tempo, ele guardou, né? Mas nós vemos que Deus, ele dá, mas também ele tira, irmãos. Nós vemos que Deus ali, ele
não gostou das atitudes de Salomão. E aqui em 1 Reis mesmo, no capítulo 11, aleluia, Jesus. 11, 9 e 10. Diz assim: pelo que o Senhor se indignou com Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparece, e acerca disso lhes tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara, pois por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Salomão, ele não obedeceu o que Deus havia dito, né? E aí, Deus tira dele e passa o reinado para Roboão, né? E Roboão, quando pega o trono, Jeroboão, que estava fora, ali volta, né? Com a congregação juntamente para pedir para Roboão que tirasse sobre o povo o jugo que Salomão tinha posto em cima daquele povo. Então nós vemos que Salomão, ele obedeceu a Deus em certa parte. Irmãos, é que nem os governos de hoje, né? Aqui Salomão, ele juntava ali aqueles bens, tudo, e fazia tudo aquilo, mas ele beneficiava alguns, né? O povoado ali, ele abençoava outro povoado lá, outra nação ali, outra ali, mas aos prefeitos, aos governadores, por exemplo, ele ali ajudava, mas ele tinha um jugo sobre aqueles menores, que colocou ali para trabalhos forçados. E Jeroboão pede para Roboão que tirasse aquele peso sobre o povo. E aí nós vemos o conselho dos sábios e o conselho dos tolos, irmãos. Roboão, ele chega ali na congregação dos maiorais, dos sábios, das pessoas mais entendidas, e pergunta para eles, e eles falam: tira. Roboão pergunta para eles: o que eu faço? Eu tiro ou eu continuo, né, ali naquela opressão? E aí os sábios chegaram e falaram para ele: tira sobre ele esse jugo que seu pai deixou, que eles te servirão para todo sempre. Eles vão te servir, vão fazer com que cresça cada vez mais. Tudo bem, mas Roboão também vai pedir conselho a seus amigos que cresceu junto com ele ali, né, nas farras fazendo. E os seus amigos falam: se eu fosse você, continuava e multiplicava o jugo sobre esse povo. E foi o que aconteceu, né, irmãos? Nós vemos que Roboão ali, ele multiplicou o jugo sobre o povo, falou: não, eu não vou aliviar, eu vou multiplicar sobre vocês. Então, se nós estamos pedindo sabedoria para Deus, estamos pedindo conselho a pessoas, irmãos, aonde estamos pedindo conselho? A quem conhece a palavra de Deus, né? Ou a quem não conhece? Porque aquele que conhece a palavra de Deus, ele vai chegar para você e falar: irmãos, faça dessa forma que vai dar certo, né? E a gente recebe aquela palavra, nós seguimos a palavra de Deus e tudo vai dando certo. Deus vai nos abençoando, vai tirando o jugo sobre nossas costas, vai tirando ali a fadiga, vai nos abençoando. Mas até quando, irmãos, nós estamos seguindo o nosso Deus? Nós vemos que Deus ali, nós sabemos que Salomão, ele, pela misericórdia de Deus, Deus perdoou ele, porque ele voltou à presença de Deus, e Deus o perdoou. Mas muitas vezes não dá tempo de
pedimos perdão para Deus, porque se fecharmos os olhos sem pedir perdão para Deus, aí já era, não tem mais jeito. O pastor acabou de falar, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno, não tem jeito, né? Pela misericórdia de Deus, Deus deu para aqui Salomão a misericórdia e deixou que ele se salvasse, que ele se arrependesse. Todo aquele que se arrepende, né, e volta para os caminhos do Senhor Jesus Cristo, Jesus dá misericórdia. Aleluia, Jesus. Eu quero ler em Eclesiastes, irmãos, com vocês. Eclesiastes 1. Aleluia, Jesus. Eclesiastes 1, do 14, onde Salomão, né, escreve aqui dizendo, ele diz para ele mesmo, eu, o pregador, venho sendo reis de Israel em Jerusalém, apliquei o coração, esquadrinhei e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele se afligir. Atentei para todas as obras que se fez debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que fala não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrebejerei em sabedoria, e todos os que antes de mim existiam em Jerusalém, como feito. O meu coração tem tido larga experiência e sabedoria, e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estúcia. E vim a saber que também isto é correr atrás de vento, porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Versículo 2. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso é vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me vinho, regando-me contudo pela sabedoria, entregando-me à loucura, até ver o que é melhor seria que fizessem os filhos do homem debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grande obra, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim. E nestas plantei árvores frutíferas de todas as espécies. Fiz para mim açudes para regar com ele, bosque em que evidencia as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí boi, ovelhas, dos mais que possuíram todos os que diante de mim eram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouro de reis e províncias. Provi-me de cantores, cantoras, delícia dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrejei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quando desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem previ o coração da alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fiz, as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós vimos que Salomão, ele fez de tudo para ele. Ele diz aqui, né? Eu fiz tudo para mim. Eu plantei, eu colhi, eu fiz isso para mim. E ele se encheu, foi se enchendo de soberba,
mulheres e mulheres, para mim. E ele depois, no final, ele viu que isso aí não adiantava nada. E foi aonde ele pediu misericórdia para Deus. E Deus o perdoou. Aleluia, Jesus. Nós vemos que aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, diz assim, versículo 13: de tudo o que você tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Ele fez essa suma, né? Tema a Deus, né? Guarde os mandamentos de Deus, para que nós possamos prosperar, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Nós temos que fazer isso. De tudo que se tem ouvido, a suma é isso, irmãos, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem, de toda mulher, de toda pessoa, que Deus Pai conselhou, Davi conselhou Salomão, sendo pai. Deus, nosso Pai, nos dá o conselho. Nós, pais, aconselhamos nossos filhos: faça desse jeito. Mas muitas das vezes, nós, filhos, né, não obedecemos. E quando, que nem eu disse, se eu estou até aqui hoje, porque amanhã não sei, pertence a Deus, mas pretendo continuar na presença de Deus. Mas se eu resolver, né, e procurar outras coisas aí no mundo, do que adiantou Deus me dar sabedoria, de eu sair das drogas, de eu construir uma família, de buscar a palavra de Deus, de estudar, de fazer isso, de estar ali buscando a presença? De que valeu tudo isso até agora, né? Do que valeu de eu estar aqui hoje falando com vocês, irmãos? Amanhã eu me bandear, buscar os prazeres do mundo novamente, e saber que essas coisas que estão aí no mundo é correr atrás de vento, é perder a salvação, é vaidade, é loucura, né? Buscar essas coisas aí no mundo. Mas nós também devemos pedir a Deus, né? A palavra de Deus diz que nós pedimos Ele em oração. Peça sabedoria, sim, mas leve ela com você até Jesus vier nos buscar, né? Não pare no meio para fazer outras coisas, não. Não olhe para trás, né? Jesus, Ele nos disse, né, que em Tiago, né, diz que pedires e não sabeis porque pede mal, né? Se nós pedirmos mal, irmãos, não vai dar certo. Mas também em Mateus nós sabemos que tudo o que pedirmos em oração, em nome do Senhor Jesus, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar, irmãos. E se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, nós vamos ter, sim, irmãos, sabedoria até Jesus vier nos buscar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos fiquem com essa mensagem e que nós possamos continuar, né? Continuar até a vinda de Jesus. O louvor vai cantar mais um louvor. Vamos terminar então, né? Se põe de pé, irmãos. Nós vamos agora com a melodia. Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou